A internet também tem uma coisa engraçada, porque Aquário é uma faca de dois gumes, assim, é um signo de contradições, é um signo de opostos, é um signo de extremos. Porque como você tem a máquina no meio, se as duas pessoas forem maduras e sinceras, elas têm tempo de se apresentar uma para a outra. Você tem tempo de saber quem é o outro. E isso evita a projeção, que foi o que a Rose falou. A projeção é quando você joga para cima do outro todas as suas necessidades. O amor à primeira vista, na maioria das vezes, tem muita projeção pela imagem, pela química que rola na relação, nesse encontro. A internet permite que as pessoas se apresentem. Se elas forem verdadeiras, você acaba fundamentando a relação naquilo que é a palavra-chave de Aquário, que é amizade. E pode dar muito certo. Eu perdi completamente o preconceito contra a internet, porque eu vi amigos meus e clientes meus fazendo casamentos maravilhosos que estão aí dando os frutos dos seus filhos queridos. Agora, é 880, porque se alguém mente e engana, vai botar lenha na fogueira daquilo que eu acho que é a grande encrenca dos relacionamentos de hoje em dia. Se por um lado que é a idealização, se por um lado você tem as pessoas mais conscientes da responsabilidade que elas têm na escolha do parceiro, que foi aquele exemplo que eu dei no início da palestra, quer dizer, eu só atraio homem casado, não é possível, tem alguma coisa errada, estou querendo casar com meu pai. Se eu só atraio homens frágeis, quer dizer, eu devo ter um lado autoritário, mandão, que quer o controle da relação, eu preciso me tratar. E aí a internet é uma faca de dois gumes nesse sentido, porque se o parceiro mente e ilude, ele bota lenha na fogueira da idealização da outra pessoa. O que é a idealização que está aí e que eu acho que é o grande vilão dos relacionamentos? É uma relação que só existe na minha cabeça, na minha imaginação, no meu pensamento. Eu pego o outro, que eu não sei direito quem é, eu ponho ele dentro de mim, realizando todos os meus desejos e todas as minhas fantasias, e eu idealizo, inclusive, o próprio casamento. Gente, casamento é uma experiência difícil. Uma vez eu ouvi uma frase: casamento não é para os covardes. Conviver com uma pessoa debaixo do mesmo teto é uma experiência complicada. E as pessoas idealizam muito, não só o outro, né, como o próprio casamento. E aí é muito curioso, porque é lógico que são as moças, né, é o feminino que idealiza mais. E as idealizações femininas são recheadas de ingredientes leoninos, porque ele é o príncipe, ele é o homem que lhe é predestinado, como no caso da Bela Adormecida, que tem a promessa do relacionamento desde que ela nasce, e ela tem uma postura passiva diante desse príncipe, diante desse homem, porque as perguntas que ela faz dentro da consulta: quando é que ele chega? Ele já está vindo? Quer dizer, você imagina, ou ela se esticou no chão e está fingindo que está dormindo, esperando o sujeito aparecer, ou ela está comendo pipoca no sofá e engordando, mas o fato é que ele nunca chega, entendeu? E aí tem uma coisa curiosa, porque às vezes, né, e essa falha é muito comum, o que eu vou contar aqui acontece no meu consultório semanalmente, acho que umas 10 histórias dessa, porque ela idealizou, e aí vem alguém que não é um príncipe, né? Vem ele, né? O princípio feminino idealiza e sonha e fantasia. Aí vem o princípio masculino, olha aquilo, pega carona na idealização dela, toma a forma do desejo dela por um tempo e faz aquilo que o princípio masculino faz muito bem: seduz e abandona rápido. São relações que duram mais ou menos 90 dias, 120 dias, e é seríssimo que eu estou falando, porque remete para o mito de Zeus. Zeus tomava a forma de animais, as deusas e ninfas imortais fugiam dele, ele tomava formas diferentes, enganava, seduzia, possuía e abandonava em seguida. Hoje, graças a Deus, se ele abandona deixando filhos, ela sabe criar, ela consegue criar muito bem, porque ela é completamente independente. Então eu queria chamar a atenção, porque essa mulher que faz essa pergunta, quer dizer, ele está vindo, ela não é uma pessoa, ela não é uma mulher passiva. Isso é uma ilusão, ela não precisa disso. Ela é uma mulher que tem uma vida rica,
produtiva, ativa, e ela tem que ter aquela postura que eu mencionei no início da palestra, né? Eu quero arranjar um cara legal para mim. Então eu vou me tratar, vou procurar terapia, vou procurar uma astral, vou ver por que eu estou sozinha há tanto tempo, será que a minha carência, será que eu transbordo a minha carência para cima deles? Será que eu estou iludida? Será que eu estou fazendo escolhas não apropriadas? Porque enquanto você fica numa relação idealizada, eu acho inclusive que essas relações não existem. Não existiu relação nenhuma. Existiu um jogo de sedução, mas uma participação verdadeira não. Existem encontros afetivos extremamente curtos, verdadeiros e intensos, mas eu acho que são outra coisa. O que eu estou contando aqui não é relação nenhuma, é delírio. Ela delirou, ele se aproveitou, porque o masculino não idealiza, os homens são extremamente racionais, os homens às vezes usam a palavra qual seria a mulher mais conveniente para mim, enquanto que ela pergunta se é ele. Quer dizer, a fantasia, os homens são muito grandes dentro da imaginação das mulheres. Eu acho que para ter uma relação amorosa boa, feliz, satisfatória, em primeiro lugar, não existe perfeição, né? Tem que abrir mão das perfeições, tem que abrir mão dessas idealizações, entender que a relação vai se construindo no dia a dia, né? E não é abrir mão do romantismo, porque o romantismo pode ser construído no dia a dia. A rotina de um casamento é uma ameaça? Mas eu conheci casais com 25, 30, 40 anos de casamento completamente apaixonados um pelo outro, com filhos, tendo enfrentado crises, tendo enfrentado doenças e absolutamente apaixonados numa relação de respeito um pelo outro, numa relação de consideração grande um pelo outro. Então não é excluir o romantismo, não é excluir o erotismo, é excluir o delírio, tá? O que mais? É isso, peraí. Eu fiz uma diferença entre dois tipos de relacionamento. A relação típica aquariana e geminiana, que são dois signos muito parecidos, é a relação que muitas vezes começa na escola. Você se casa com aquele que estudou com você na escola, no vestibular, na faculdade, no curso de inglês, no curso de tênis. A relação vai se fundamentando na amizade e depois ela vai ganhando outros temperos de erotismo, de compromisso e acaba se tornando um casamento. Existe a relação baseada na atração dos opostos, que é bem diferente, que é em cima disso que a Rose colocou, do outro que me dá a sensação de que ele me preenche. Ele de alguma maneira consegue mexer comigo, consegue tocar em alguns pontos meus não trabalhados. O outro faz com que eu consiga acessar dentro de mim aquilo que eu reprimi. São as relações mais apaixonadas, mais intensas, mais mágicas aparentemente, porque a coisa começa com uma sensação de plenitude muito grande, com uma sensação de transcendência. E o casal tem que ter maturidade para poder transformar essa sensação de transcendência em relação concreta, né? Porque depois a tendência, eles dizem assim, a coisa começa muito inflamada, a coisa começa muito quente, depois vai esfriando. Se tiver sabedoria, se tiver maturidade, você pode refletir sobre o que está acontecendo, tentar entender por que a intensidade é tão grande e transformar essa relação numa relação de verdade. Quantos minutos eu tenho? 5, então joga para as perguntas, tá bom?